Acho que tem um ponto de virada interessante aí na Atari, que a gente pode comentar também brevemente, que é o Crash dos videogames de 83, né? Tem um nome esse Crash, né? São 2 letras, né? Chamado ET. Aquela porra daquele jogo, vou te contar, né, velho? É uma maldição da Atari aquilo. Velho, eu não sei qual é pior, se é o jogo do ET ou do Superman, velho. Não, o jogo do Super-Homem tinha final e era bom na época. Cara, eu não sabia o que fazer naquele jogo do Superman. Eu entrava na cabine, virava o Clark Kent, ou então virava o Superman. Você tinha que juntar os pedaços da ponte, cobrir todos os pontes, depois pegar todos os pedaços dos presídios, fechar o presídio, depois capturar todos os presos, aí você vira o Super-Homem contra a luz e acaba. Isso da maneira mais minimalista e simplificada possível. Possível, na minha imaginação era lindo. Mas eu acho que o mais interessante e o mais importante lembrar é que o ET da Atari, que causou esse crash todo, também iniciou a maior maldição do mundo dos games. A adaptação de cinema nunca vai ser a melhor opção. Só fazer uma pequena correção aqui, não vamos botar toda a culpa no ET, porque na verdade o crash dos videogames não é culpa do ET. Ah, pra mim é, velho. Na minha cronologia pessoal é, velho. Ah, caramba. Bom, na época, isso ali por volta de 83, havia, na verdade, no mercado de consoles, muitos videogames. Não era só o Atari. Era o Atari 2600, o Atari 5200, tinha um que era o Bally Astrocade, tinha ColecoVision, ColecoGemini, Emerson Arcadia, Fairchild Channel, o Odyssey, Intellivision, tinha uma galera aí. E o que aconteceu? Eram muitos videogames e eram muitos jogos. O comprador tinha muitas opções. Então o que aconteceu? Como havia muitos jogos, essas empresas... Os jogos não estavam saindo, não estavam sendo vendidos porque o pessoal estava realmente comprando alguns, então estava complicado realmente o mercado. E algumas empresas começaram a falir. E os vendedores acabaram comprando jogos em consignação, não tinham como devolver os jogos para as empresas falidas. Então eles acabavam fazendo balaião, né, de grandes promoções de jogos de videogames. E isso fez com que realmente houvesse uma grande queda do mercado de videogames. E aí, claro, ocasionou também o fato, né, da Atari, que por muitos anos se pensou que era uma lenda urbana, que a Atari teria enterrado, né, um terreno baldio, toneladas de cartuchos do ET. Olha aí que eu falei. Mas isso não é uma lenda urbana, isso é confirmado, né? Eu vi um documentário do Discovery sobre a era dos videogames. Uhum. Tinha imagens. Isso, eu também me lembro disso. Do momento que eles estão enterrando, cara. Eles botaram um concreto em cima, cara. E não são só jogos do ET. Tem também uma continuação do jogo do Pac-Man. Também que não foi muito bem das pernas. Caralho. Bom, e aí com isso, né, nós temos ali em 84 a venda da Atari, não é isso, Giuseppe? Isso. E nessa época aí de 83 foi quando a Atari foi vendida pra Warner? Sim. 28 a 32 milhões de dólares, uma coisa Eu assim. sei que o Bushell queria juntar alguma grana para poder fazer um projeto novo e abrir a empresa para mercado não era uma opção porque a coisa estava meio feia em questão de mercado e a empresa também estava feia, né? Então não ia conseguir reverter muita grana. A opção foi vender ela para Warner e continuar trabalhando para ela, para poder ter dinheiro e financiar os próximos projetos. E aí, com problemas novamente de outros videogames começarem a surgir, na década de 80 e 90, na metade da década de 80 e 90, a Atari tenta lançar o Atari Lynx, né? O portátil, né? Isso, exatamente. Cara, eu digo pra você, era assustador os gráficos. Eu lembro de ter jogado o California Games, que era os jogos de verão do Master System lá, e ele era muito bem feito. De assim, você olhar e falar, nossa... Como é ruim o Master System. Que na época tava no auge, assim. Nossa, cara, joga Master System no lixo. Mas assim, depois de 4 esportes, acabou a pilha. Sim. E aí foi superado de maneira incrível pelo Game Boy, né? Isso. Era preto e branco, né? Bateu, Verde e cara. amarelo. O Game Boy pegou o Lynx e deu na cabeça do Game Gear até sangrar o fluido de pilha. E ali, então, em 96, a Atari se uniu à JTS, né? Que era uma empresa de HD, flop, enfim, de peças para computador, né? Isso. Olha que beleza, né? Se eu não me engano, em 83 ou 84 foi a primeira falência da Atari. Eles chegaram nessa mesma
mesma época fazer o movimento que eles fizeram agora. Que Estados Unidos é um pouco diferente de falência, né? Eles colocam a empresa em um modo de proteção para poder não pagar as dívidas e continuar trabalhando. Então, se eu não me engano, 83, 84 foi a primeira falência deles. Eles vão falir mais uma vez ainda. Quando a empresa tá nos Estados Unidos abrindo falência, ela tá dizendo assim, é um calote aceitado pelo governo, é isso? Exatamente. Era do tipo assim, ó. Tô fudido, não tenho dinheiro pra pagar as contas e não tenho dinheiro pra pagar os funcionários. É tipo nós com a leitura de comentários, né? É a frase, devo, não pago, nego enquanto puder, né? Mais ou menos isso. Isso aconteceu no futebol italiano, uns anos atrás, com a Fiorentina. Ah, ouvi falar desse assunto, é verdade. A Fiorentina entrou em falência e voltou, acho que, 3, 4 meses depois, com o nome Fiorentina 1947, uma coisa dessa assim, sabe? Só mudou. Isso que tu tá falando, Torinho, foi muito feito pelas editoras de quadrinhos no final ali dos anos 40 pros anos 50, que o mercado de quadrinhos super-herói, ele afundou, né? E muitas editoras que fecharam, elas entraram em falência e eles abriram outros selos publicando quadrinhos de terror, mas usando esse esquema, sabe? Eles usavam uma marca fiscal nova e a empresa que eles tinham falido lá, que era detentora de determinados personagens, acabava entrando em falência e, em último caso, eles acabavam se desfazendo dos direitos desses personagens. Então é uma tática comercial bem comum. Antes da venda ali em 96 pra JTS, né? Em 93 a Atari tentou mais uma vez voltar pro cenário de videogames de console, né? Que foi o lançamento do Jaguar, né? Perfeitamente. Eu sei que o Jaguar, mas ele morreu, vamos dizer assim, por causa do Play 1 e do Nintendo 64. Caralho, Mas véio. do Saturno também, os três batiam nele com os fios. Era de envergonhar a mãe. Era Se você estivesse jogando mole, né, velho? se estivesse jogando um Atari Jaguar, sua mãe abrisse a porta, se você estivesse masturbando, era menos pior, cara. Caralho, foi bullying, né? Eu tô falando sério, cara. Eu joguei muito. E eu Chegou a jogar? Joguei bastante, joguei Doom, joguei eu um já jogo... me masturbei muito, isso assim. Também. Cara, e o Jaguar, eu me lembro quando saíram as reportagens do novo videogame da Atari, eu fiquei assim muito impressionado e tava doido pra ver o videogame realmente, cara. Seria o primeiro videogame de 64 bits, né, ser lançado, se não me engano. Exatamente. Mas realmente não adianta, né? Parece que a Atari nasceu antes pra... Nintendo 64 mesmo. Sim, 93, né? Foi o Nintendo 64, ele é de quando mesmo? É de 96. Cara, que zica, velho. Brincadeira, hein? Pois é. Ô, louco, bicho. Não, e assim, tinha uma tecnologia melhor com o Atari Lynx, né? Tomou nos dedos pelo Game Boy. O Jaguar, pelo menos tecnologicamente, ele era superior, né? Que era 64 bits. Quer dizer, foi lançado anteriormente. Mas sem apoio de empresas para fazer jogos, ele acabou perdendo território aí para essas outras empresas. Mas Sony, pra Nintendo, mas pra tem Sega, uma coisa que nunca essas empresas de videogame, as outras, superaram a Atari, que foi ter melhor adaptação de franchise de quadrinhos que já foi feita, que é o Esquadrão Atari. É verdade. O Esquadrão Atari tinha a ver com videogame mesmo, né? Eu achava que era lenda isso. Não, tem a ver assim. Some of you believe your system is the most advanced in the universe. Let's review the numbers. Sega Genesis is 16 bits. 3DO is 32 bits. The Atari Jaguar is 64 bits. Which is more advanced? Clifford! With 64 bits, 3D graphics, real-world animation, and lightning speed that you can only get with Jaguar, which is more advanced? Clifford! Can you repeat the question? Jaguar! Jaguar! Jaguar!